Essa audiência julga Lucas, acusado de esfaquear o sobrinho de sua companheira no peito. O crime teria ocorrido após ele ver mensagens de carinho entre sua companheira e o sobrinho dela. Ele partiu para cima do rapaz com um canivete. Lucas alega que não queria matar, só se defender. Mas a promotoria pensa diferente. Nome completo? Lucas, Data de nascimento? dia 24/7/1992. O senhor é natural de onde? Simplício Mendes, Piauí. O senhor é casado, solteiro? Solteiro. Tem filhos? Sim. Ele vive com o senhor? Agora não, no momento não. Tá no Piauí com minha mãe. O senhor reside aonde? Na QNE 33, lote 16, kit 3. O senhor estudou até que série? Até a sexta série. Atualmente o senhor está trabalhando? Sim. De quê? Sou auxiliar de serviços gerais. O senhor recebe quanto por mês? Acho que 1.400 e pouco na carteira. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Nunca. Nunca. Feitas essas indagações sobre os fatos, eu advirto o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, porque o senhor não é obrigado a constituir prova contra o senhor. O senhor gostaria de falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Quero falar. O senhor está sendo acusado de, no dia 7 de outubro, ter tentado contra a vida do Alisson Araújo dos Santos, e a denúncia diz o seguinte: no dia 7 de outubro de 2016, por volta das 21 horas, em via pública na chácara 167, em frente ao lote 35 Vicente Pires DF, o denunciado Lucas dos Santos Silva, agindo de forma livre, consciente e com inequívoca intenção de matar, por motivo torpe, tentou ceifar a vida de Alisson Araújo dos Santos, golpeando-o com um canivete, causando nele as lesões descritas no laudo de folhas 49/51. O denunciado, por supor existir alguma impropriedade na relação entre a sua companheira, Denise Araújo da Silva, e o sobrinho dela, Alisson Araújo dos Santos, armou-se com um canivete e foi em busca da vítima. Ao visualizar a vítima, o denunciado investiu contra ela, sendo contido por familiares dela. Em meio à confusão, o ofendido seguiu para sua residência, sendo seguido pelo denunciado, que o golpeou com o canivete que portava, perfurando-lhe o tórax. O denunciado, com sua conduta, iniciou a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em que não logrou êxito em produzir na vítima lesões capazes de a levar à morte, muito embora tenha direcionado a sua conduta para esta finalidade. O crime foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado, motivado por odioso sentimento de posse em relação à sua companheira Denise Araújo da Silva, tentou matar a vítima, que é sobrinho dela, apenas por imaginar que havia alguma impropriedade na relação entre os dois. Esses fatos são verdadeiros ou são falsos? Bom, o que aconteceu aí é verdadeiro, né? Algumas coisas. E quando o senhor desferiu o golpe no Alisson, o senhor, qual era a intenção do senhor? Era matar o Alisson? Não. E por qual motivo o senhor desferiu só um único golpe nele? Só para poder se afastar de mim, que ele entrou pra dentro de casa e do lote lá e voltou. Quando ele voltou, eu achei que ele tinha pegado alguma arma, alguma coisa, e quando ele voltou, ele já veio pra cima de mim me xingando. E quando ele se aproximou de mim para ele se afastar de mim, eu tive que fazer isso. E se o senhor quisesse, o senhor poderia ter dado outros golpes nele? Sim. E por que você não deu?
porque eu não queria matar ele, não queria machucar ele. E como que aconteceu essa situação? Bom, aconteceu que eu peguei umas mensagens dela, da Denise com o Alisson, e eu não gostei, eu xinguei eles. Que Falei mensagens muitas eram coisas. essas? Algumas mensagens foi essas que tá aí no processo, que ela falava que gostava dele, né, que ele era o amor da vida dela, tava E com saudade dele, essas Uhum. coisas. O senhor viveu com a Denise durante quanto tempo? 1 ano e pouco. E começou e terminou quando? A data certa eu não lembro. Mas na época desses fatos, o senhor ainda tinha relacionamento com ela? Sim, Mas o senhor tinha terminado o relacionamento com ela antes. uma vez, sim, a gente já tinha terminado, separado de uma vez, e depois a gente tentou voltar de novo para criar o nosso filho junto, mas aí não deu certo. E como que o senhor tomou conhecimento dessa situação? Há pouco tempo depois que eu voltei a morar com ela. Assim que eu voltei a morar com ela, o Alisson ainda estava morando na mesma casa que ela. Ele saiu de lá, acho que umas 2 semanas depois que eu voltei, que eu mudei para lá. E eu comecei a ver alguns comportamentos diferentes e foi onde eu vi algumas coisas. Qual era o comportamento diferente? Eu saía da cama cedo, ia lá para a sala onde ele estava. Tinha vezes que via ela deitada lá na cama, lá com ele no colchão, lá no chão. Ah, ele Essas estava coisas. morando com o senhor também? Umas 2 semanas que eu mudei para morar com ela, lá ele estava morando lá ainda com ela. Acho que mais ou menos umas 2 semanas ele passou lá, depois que eu voltei. E ele estava lá por qual motivo? Não sei. Quando eu voltei, ele já estava morando lá. O senhor acredita que foi traído? Né? Oi? O senhor acredita que sofreu algum tipo de traição? O senhor tinha relacionamento com ela? Eu acredito, sim. Porque aí também teve uma vez que ela se confessou para mim, né? Que um dia eles estavam bebendo, eles dois lá, e ele tentou beijar ela lá, e sei que rolou alguns beijos lá. Pelo menos o que ela falou para mim, né? Uhum. Eu estou satisfeito. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Lucas, como é que foi lá os momentos que antecederam a confusão? Você estava lá com o Jardel no bar, bebendo? Sim, eu tava sozinho nesse bar, já era umas 5, 6 horas da tarde. Aí eu tava bebendo lá sozinho, aí o Jardel chegou. Aí ele sentou numa mesa lá afastado de mim, aí me chamou para beber lá, sentar lá na mesa com ele. Eu falei que não ia, porque tinha acontecido da Denise falar para a mãe do Alisson lá que eu tava ameaçando eles lá. E eles estavam meio com raiva de mim. Aí eu falei que não ia, porque eu não sabia como que o Jardel ia estar comigo. Se ia estar com raiva, alguma coisa assim. Eu também não quis ir. E ele continuou insistindo para mim sentar lá na mesa com ele, perguntando o que tinha acontecido, que eu não queria sentar mais com ele, que a gente bebia sempre junto. Aí eu fui lá na mesa, tentei falar para ele o que estava acontecendo, que a gente não estava bem lá, a família dele lá, porque tinha acontecido essa situação. Aí ele falou que era para a gente parar com isso, que a gente é tudo uma família, e parar de briga. Eu falei que não queria confusão com ninguém, só que tinha acontecido isso, por isso que eu não queria sentar na mesa com ele. Aí ele falou, por que você não passa lá comigo e conversa com o Alisson e resolve logo isso e deixa todo mundo de boa, porque nós somos todo mundo família. Pode ser. Aí quando eu fui subir para minha casa, tem que passar de frente à casa deles. E o Jardel foi junto comigo. Chegou lá, o Jardel entrou pra dentro de casa, deixou um refrigerante que ele tinha levado lá pra Márcia e depois voltou pra fora. Eu fiquei na frente do portão e falei, Jardel, só vou conversar com teu sobrinho. Quando você chegar, que você vai servir de testemunho. E o sobrinho dele o enteado dele estava jogando num campinho que tem de frente o lote lá. Aí eu fui lá com o Jardel e tudo, cheguei lá para falar para ele que eu não estava ameaçando ele, não queria problema com ele. Quando eu fui falar isso, ele já veio com raiva de mim, me xingando, e o outro irmão dele. E foi aí onde começou a gente discutir, um xingar o outro. Aí depois a mãe do Alisson também saiu para fora do lote, que já estava sabendo se já estava com raiva de mim, começou a me xingar também. E começou, todo mundo lá um xingando o outro. Foi isso que aconteceu. Tá, o senhor viu aí o depoimento do Jardel hoje, né? O senhor viu que o Jardel falou que, na verdade, não teve nada disso, de que você não estava querendo sentar com ele, que, na verdade, você falou para ele que estava querendo furar o Alisson, que mostrou o canivete. Isso aí tudo é mentira, então, do Jardel. Sim.
Tá. Depois que você, em algum momento nessa hora do campinho aí, o Alisson partiu para cima de você? Não, nem eu pra cima dele, nem ele pra cima de mim. A gente ficou discutindo só por palavra mesmo. Tá. No momento em que, um pouco antes de você dar o golpe no Alisson, você falou que o Alisson foi lá para dentro e você achou que ele tinha pegado alguma coisa. Sim. Ele partiu para cima de você? Sim, quando ele saiu de dentro do lote, ele já veio pra cima de mim me xingando novamente. Aí, quando ele veio pra cima de mim, pra mim poder se afastar dele sem saber o que ele tinha, eu achei que ele tinha entrado pra dentro de casa pra pegar alguma coisa. Entendi. Aí eu fiz isso pra ele se afastar de mim. Você viu que as outras testemunhas que vieram hoje aqui falaram que em nenhum momento ele partiu para cima de você. Então elas estão mentindo também, no caso. Família, né? Sempre vai dar apoio ao outro. Entendi. Quando você deu o golpe nele, foi em que região que você deu o golpe nele? Bom, tava de frente pra ele, eu só peguei e fiz assim. Não, o local certo eu não, Ah, tá. não sei. Se a sua ideia era só afastar o ataque dele, não seria mais lógico você dar apontar para a perna dele, o canivete? Na hora, não pensei, só pensei de me afastar dele para ele se afastar de mim também. E só fiz assim. Podia Entendi. ter acertado na perna em qualquer outro local, porque eu não escolhi o local, só fiz assim. Entendi. Não falei. E eu me afastei, onde ele também se afastou, e eu me afastei. Quando eu me afastei pro outro lado para mim sair fora, o Wellington já veio também, que tinha aqueles container com um monte de material de construção, né? E o Wellington já veio atrás de mim, correu atrás de mim jogando os pedaços de concreto em mim. Quando ele veio jogar os concretos em mim, acertou no meu rosto lá e eu voltei para trás. Quando eu voltei para trás, ele saiu correndo. Foi onde eu dei uns 4, 5 passos atrás dele e depois desisti e saí correndo. Uhum. Você correu com canivete, você ainda estava com canivete na mão. Sim. Nessa hora. Na hora que você deu o golpe, o portão estava aberto ainda? Tava. E com aquele tanto de gente ali perto, você ainda poderia dar mais facada nele. Na verdade, o que estava mais perto só era ele mesmo e tinha outras pessoas mais dentro do lote. Eu acho que era a Denise que estava dentro do lote. E os outros estavam assim, afastados meio de lado, assim, mas ninguém foi para cima de mim na hora lá, não. Só quando eu fui sair, me afastar, que o Wellington pegou os. Mas assim, nesse momento Mas você no mesmo falou, momento que eu furei, não, ninguém. Se eu quisesse ter. é, a Denise estava onde nesse momento que você deu o golpe no... Eu acho que ela estava dentro do lote, perto do portão. Quando você falou que o Alisson partiu para cima de você, você viu alguma coisa na mão dele? Não. Tava meio escuro lá. O Alisson era menor que você? Eu acho mais magro, mas eu acho que é mais ou menos a mesma altura que eu. Você é mais forte que ele. Sim. E aí, mesmo sem ver nada na mão dele, você achou que tinha que dar um golpe com canivete, não bastava Ele entrou empurrar. pra dentro de casa. Quando aí ele voltou, já veio pra cima de mim, no escuro. Não sabia o que ele tinha na mão, que ele podia não podia ter, né? Foi a minha única reação, Como foi é que essa. foi esse negócio do incêndio lá depois? Esse incêndio eu desconheço. Você não sabe não o que aconteceu? Não. Mas você soube que teve incêndio. Soube. E essa questão das ameaças que você fez para a família deles? Isso aí foi na hora que aconteceu esse negócio lá. Eu voltei lá na kit pra pegar minhas coisas, algumas coisas minhas, alguns pertences. E eu tava com a cabeça quente, tudo que tinha acontecido, e acabei escrevendo aquele negócio. Você escreveu uma carta Foi um pedaço de papel. ameaçando a família e Falando que toda. eles tinham destruído a minha vida, que eu não queria que tivesse acontecido aquilo. Essas coisas. Mas você pediu desculpa nessa carta? Não.
E aí depois disso você ainda mandou mensagem por telefone ameaçando? Não, Não? não. Como é que foi esse episódio que você tinha pegado uma tesoura para ameaçar a Denise? Bom, esse episódio aí, um dia eu tava lá, nós estava em casa, eu, ela e a filha dela, e eu tava remendando um furo lá num short meu lá, e a gente começou a discutir. Aí eu fui pra perto dela, quando eu fui pra perto dela, ela achou que eu tava querendo furar ela, foi isso que aconteceu. Mas eu não queria machucar ela, não. Porque quando você foi lá na delegacia, foi 2 dias depois do crime que está sendo apurado aqui. Foi no dia 9 de. Não, perdão. Foi 2 dias depois, não. Foi 1 mês e 2 dias depois, dia 9 de novembro, lá na delegacia. O senhor falou o seguinte, quando o senhor estava falando das mensagens, né? O senhor Sim. falou: descontrolado durante o calor da discussão, afirma que ameaçou Denise de morte caso pegasse ela conversando outra vez com o Alisson. Essa já era a segunda vez que o declarante pegou ela conversando com esse rapaz. Alguma das mensagens era Denise dizendo que estava com saudade de dormir abraçada com o Alisson e que ele era o amor da vida dela, bem como que ele iria ser o marido dela. Aí vem, em outra briga, chegou a pegar uma tesoura e ameaçou Denise de morte. Também afirma que quando viu as mensagens xingou Denise de vários palavrões de maldita, desgraçada, mas nunca chegou às vias de fato. Então, É, nesse dia aqui, o senhor estava. no calor do momento eu xinguei, mas ameaçar, falar que eu ia matar ela, não, não. Então, por que que o senhor falou isso na delegacia? Tava nervoso. Ah, o senhor falou isso no nervosismo lá na delegacia. Isso. Tá satisfeito, obrigado, excelência. Lucas, esclarece melhor a história desse canivete aí. Por que você estava com esse canivete? Como é que aconteceu essa história? Bom, esse canivete, eu tinha pouco tempo que eu tinha ele, porque eu trabalhava fazendo manutenção, eu trabalho até hoje fazendo manutenção de condomínio. Eu mexo com jardinagem, mexo com vários tipos de coisa, com encanação, e às vezes eu uso esses materiais, e na verdade o canivete é um canivete suíço, que tem várias funções. Eu usava ele para isso. É, e após esse episódio, você chegou a conversar com a Denise por mensagem ou algo parecido? Por mensagem, sim, que ela mandou mensagem para mim, perguntava notícias do meu filho, essas coisas. Mas aí chegou um tempo que eu fui proibido de ter qualquer tipo de contato com ela, que ela pediu uma medida protetiva. Mas só que quando ela me ligou a última vez, eu não atendi. Quem atendeu foi meu padrasto, e meu padrasto falou que eu não podia mais falar com ela. Que se ela quisesse ter notícia do meu filho, ela podia ligar para minha mãe e para qualquer outra pessoa da minha família, que ela tinha os contatos das outras pessoas da minha família. Mas só que ela não ligou mais. E no tocante a esse golpe que você desferiu no Alisson, você está arrependido disso? Como é que aconteceu? Ah, arrependido eu tô sim. Isso acabou com minha vida, destruiu muitas coisas, muitos sonhos meus. Vai fazer 6 anos que aconteceu isso. Eu nunca tive paz na minha vida. Para mim, conseguir dormir, eu uso remédio, eu tomo remédio, porque eu não consigo dormir sem isso. Eu me arrependo muito das coisas que aconteceu. A única coisa que eu quero é viver em paz. Eu me arrependo de muito disso que aconteceu. Se eu pudesse mudar o passado, eu mudaria. Então, hoje você faz um tratamento de saúde devido a esse episódio. Sim, E você já havia conversado anteriormente com a Denise para ela parar com essas atitudes dela, ela e o Alisson? sim, várias vezes. Então, mesmo você conversando com ela, você tendo ciência que estava sendo chifrado, você chegou a conversar com ela e mesmo assim ela continuava. Sim, Depois desses fatos, o seu filho hoje, você disse que está contigo, né? sim. E o senhor trabalha, mantém essa criança? Sozinho. Ela nunca ligou nem para saber se ele tá vivo, nunca deu nenhum real para ajudar nele em nada. Sempre eu cuido do meu filho sozinho. Então, seu filho hoje depende diretamente da sua pessoa. Sim. Como é que é o seu comportamento com sua família, seu filho? Maravilhoso. Minha família é tudo para mim. Após esses fatos, o senhor se envolveu em outra confusão? Nunca. Trabalha sempre de carteira assinada? Sim. Sem mais perguntas. Jurado sem perguntas a fazer? Oficial de Justiça, por favor. Pergunta dos jurados.
Seu Lucas, por qual motivo o senhor correu depois de atacar o Alisson? Porque eles começaram a me agredir, eu saí fora, eu corri. E eu vi que eu tinha acertado ele. Na verdade, eu não queria brigar com ninguém. O senhor descobriu que momento o senhor suspeitou do envolvimento da Denise e do Alisson? A primeira vez foi quando eu vi que eu acordei de manhã cedo e ela não estava na cama. Isso, E eu vi ela, e eu saí pro banheiro e fui até na porta da sala e eu vi ela lá deitada com ele lá. isso foi quando o senhor voltou o relacionamento com ela da segunda e Sim, da última segunda vez? vez, isso. Como é que o senhor sabia que as mensagens eram do Alisson? Porque em algumas mensagens tinham o nome dele. E por que é que o senhor voltou o relacionamento com ela? Para tentar criar o nosso filho junto. Mais alguma pergunta do jurado? Não? Obrigado. Você pode voltar para o seu lugar? Seu Alisson, Sim, boa tarde. Ou bom dia. bom dia. Eu estou com um fuso horário meio comprometido aqui. O senhor figura nesse processo como vítima em razão de fatos que se deram no dia 7 de outubro de 2016, uma sexta-feira, por volta das 21 horas, em que o senhor teria sido agredido pelo acusado Lucas dos Santos Silva. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas para o senhor, na sequência para a defesa, e, se necessário, os jurados e o juiz podem fazer perguntas. Aos senhores jurados, esclareço que caso os senhores tenham alguma dúvida, alguma pergunta que deseja que seja feita, peço aos senhores que escrevam um papelzinho, chama oficial de justiça, ele traz a pergunta e eu faço a pergunta pelos senhores, tá bom? Os senhores não podem externalizar, verbalizar a pergunta que deseja fazer. Doutor Jorge, o senhor está com a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, Alisson. Bom dia. Eu agradeço a presença do senhor mais uma vez, né? O senhor já veio aqui no processo por 2 vezes, Sim. mas a lei determina que seja feita essa oitiva do senhor na frente dos jurados, tá? Provavelmente essa será a última vez que o senhor será ouvido nesse processo. Ok. Alisson, por gentileza, o pessoal que o senhor fale perto do microfone, conta pra gente, por favor, como é que aconteceu lá no dia. Você estava no campo de futebol, jogando bola com seu irmão, é isso? Isso. E aí, o que aconteceu depois? Sim, a gente tava lá, tava eu e meu irmão, e minha mãe tava lá dentro da casa, tava um outro irmão meu menor também. Aí do nada ele chegou com o meu padrasto, né? Uhum. Aí ele falou que queria conversar comigo. Beleza, aí já chegou meio alterado e tal. Aí, assim, meio que já querendo brigar, entendeu? Uhum. Ele já chegou agredindo verbalmente, te empurrando, como é que foi? Algumas vezes sim. Não teve empurrão, não. Uhum. Aí, alegando que tinha havido umas mensagens minhas com a Denise. E queria meio que esclarecer, né? Aí logo ele começou a se alterou. Aí depois partiu para a parte da minha mãe, já falando que tinha havido as mensagens, tipo botando meu padrasto contra minha mãe. Tinha havido umas mensagens, tinha havido umas fotos dela antiga, mandando para outro rapaz, não sei o quê. Não entendi essa parte, que ele tinha visto... Não, ele, tipo, que nessa hora que ele quis colocar meu padrasto contra minha mãe, já. Aí ele, tipo, falou que tinha visto ela mandando umas fotos para outro rapaz. Aí meu padrasto já meio que se afastou da gente, entendeu? Ele quis falar isso como se sua mãe tivesse mandado fotos para outro rapaz, é isso? Não, ele disse assim, ele queria afastar meu padrasto, que meu padrasto estava defendendo a gente. Uhum. Aí queria colocar ele contra minha mãe, aí ele se afastou da gente, entendeu? Quem se afastou de vocês? Seu padrasto, Sim. Jardel. Isso. Tá. Aí ele foi lá, meu padrasto foi e me falou, ó, vai ficar lá dentro do portão, entendeu? Aí mandou eu entrar pra dentro, aí eu fui lá pra dentro do portão e voltei.
Uhum. Aí eu fiquei, tipo assim, com o braço assim no portão. E aí ele já tava discutindo entre eles sobre essas fotos, não sei o quê. Entre eles, quem? Entre eles, ele tava falando da minha mãe já, nessa hora. Entendi. Ele estava discutindo, então, com sua mãe nessa Já, hora. Então, só para ver se eu entendi. Você estava lá no campo de futebol com seu irmão. Aí Isso. ele chegou e já chegou meio alterado, É. xingando e falando que tinha visto mensagem sua com a Denise. Isso, Estava isso. irritado. Tava. Aí, Tava até bebendo esse dia. entendi. Aí, num determinado momento, pelo que você falou, ele começou já a querer jogar o seu pai contra a sua mãe. Isso. Tá. Aí você foi para dentro de casa, Aí eu fui, não, pra dentro do portão, né? para dentro do portão. Aí peguei, eu voltei de novo. Tá. Aí fiquei com o braço no portão, assim. E ele estava do lado de fora Aí do tava do lado de portão, fora, assim, de frente comigo. o Aí já Lucas. tava discutindo já entre eles lá. Eles já tinham me deixado de mão um pouco. Aí ele estava discutindo com a sua mãe, no caso. Isso. Tá. Aí eu tava com a cabeça baixa e quando eu recebi foi tipo um soco. Aí eu caí pra dentro, assim, né? Aí eu achei que tinha sido um soco. Aí quando eu passei a mão já tava sangrando já. Aí meio que eu não desmaiei não, mas fiquei meio variado. Eu já não vi muita coisa. Aí eu, na hora que eu saí, sentei numa cadeira lá fora lá. Aí já tava com meu padrasto assim. Aí o pessoal chama a polícia, chama a polícia. Aí eu vi ele correu, né? Aí chamaram socorro pra mim, me levou no hospital. Eu fiquei 8 dias no hospital com um dreno, porque ele perfurou o pulmão. Aí eu fiquei, depois a gente saiu do hospital, aí a gente foi pra Goianésia, passou mais ou menos um mês lá. Aí fomos pro Tocantins. Aí eu fui morar com meu pai, fiquei lá um tempo, depois voltei de novo. Aí nunca mais tive notícia de ninguém, nem dela, nem dele. Aí tô aí até hoje. Tá, deixa eu esclarecer então uns pontos. Nesse momento em que você estava lá no campo de futebol com seu irmão, o Wellington, e ele chegou, em algum momento o Wellington e o Jardel tiveram que apartar ele, porque ele estava querendo partir para cima de você? Sim, tava querendo partir pra cima de mim. Ah, Aí Jardel apartou, aí depois ele queria partir pra cima do meu irmão de novo. Não, na verdade ele foi pra cima da minha mãe, meu irmão apartou, e depois foi pra cima do meu irmão, Jardel apartou, entendeu? tá, então, assim, naquele momento do campo de futebol, ele chegou irritado, xingando e tentou Isso. partir para cima, e o seu irmão e o Jardel apartaram. Sim. Depois a confusão começou entre ele e sua mãe. Isso, E aí isso. você foi para dentro de casa, é isso? Foi. Jardel falou, vai pra dentro do portão. Tá. Aí, por que você voltou? Você estava... Eu fiquei no portão, né? Não nem saí pra fora do portão, não. Eu fiquei no portão, ele tava meio longe assim. Aham. Aí eu tava de cabeça baixa. Aí quando E eu nessa hora a Denise saiu de casa, ela estava lá na casa da sua mãe. Não, ela não tava na casa da minha mãe. Na hora que ele veio, Ah, Jardel foi lá, eu acho que ele tinha falado que ia matar ela esse dia. Aí Jardel foi lá e mandou buscar ela, né? Falou que minha mãe foi lá correndo, buscou ela e trouxe tá, pra então, lá. deixa eu ver, só para deixar as coisas mais claras. O Jardel, que é o seu padrasto, ele estava num bar com o Lucas momentos Isso, ele antes tava do lá Lucas... embaixo. Tá, momentos antes do Lucas chegar no campo de futebol. Sim, eu acho que ele falou pra ele, aí ele veio avisar pra gente O Lucas falou pro Jardel que ia pegar a Denise. esse dia. Sim. Aí o Jardel avisou sua mãe? Foi, aí Jardel avisou minha mãe tava dentro de casa e foi lá e buscou ela. Que era Foi na e esquina. buscou a Denise. Tá. Mas na hora que você estava lá durante a confusão do campo de futebol e tudo, a Denise estava lá na casa da sua mãe, porque sua mãe tinha ido buscar ela. Não, é isso. Ela foi buscar ela e da hora que chegou, nós já tava discutindo lá no campo. Entendi. Tá. E aí, na hora que... Aí você falou que estava com o braço no portão, Aí eu tava com o braço assim no portão de cabeça baixa. de cabeça baixa. Isso, Aí foi nessa hora que ele deu o golpe. foi. Antes desse momento, não tinha tido briga Não. entre vocês, física. Não, só no momento que ele tentou partir pra cima, só que... Seguraram ele. Isso. Tá. E o motivo, então, dele ter feito isso tudo foi por questão de ciúme, que ele tinha ciúme de Sim. você com a Denise? Tinha. Na verdade, tinha ciúme até das próprias irmãs dele. Da sua mãe com a Denise? Entendi. E como é que era essa questão, assim? Porque consta dos autos, né, que o Lucas alegou que viu umas mensagens da Isso. Denise para você. Isso, alegou. Vocês trocavam mensagem por telefone? Não, porque a gente morava muito perto. Na época eu tava sem telefone, igual eu falei na outra audiência, eu não tinha telefone nessa época. Mas nem Aí- pelo telefone da sua mãe, ela não mandava Não, mensagem? ele chegou alegando que tinha vindo mensagem, aí a gente perguntou qual era o número que tinha vindo mensagem, aí falava o número, não batia com ninguém, o número de ninguém que tinha lá.
Eu não tinha celular nessa época, meu celular tinha estragado uns meses atrás. Mas ele tinha algum motivo concreto assim para achar que você teria um caso com a Denise, que era sua tia Denise, né? Não que eu acho. Você chegou a morar com a Denise um Isso, tempo, né? isso. Nesse tempo que você morou com a Denise, o Lucas era casado com ela? Não, ele tava separado com ela, aí eu tava morando com a minha mãe. Aí eles discutiram lá, ia separar, eu não tinha onde ficar, eu ia ficar com ela. Eu fiquei morando lá com ela e logo eles voltou, né? Que eu acho que tava na cidade dele lá e voltou. Aí ficou, depois ele mudou pra casa lá e ficou lá com a gente. Aí eu peguei, depois disso eu fui pro Tocantins, aí eu voltei de novo. Aí eu voltei mais ou menos, acho que dia 2 de outubro, por aí. Aí foi, acho que foi 7, foi 9 que aconteceu. Entendi. E voltando para aquele momento lá do golpe que você sofreu, como é que foi? Ele deu o golpe e fecharam o portão já estava fechado Não, o na portão hora. tava aberto. Ah, Quando eu recebi o soco, que eu achei que era um soco, aí eu entrei pra dentro, aí eu acho que bateram o portão na hora, entendeu? e aí fecharam o portão na Fecharam hora. o portão na hora. Tá. E aí qual foi a reação do Lucas? Ele Eu não vi ele mais dessa hora, eu só vi ele lá fora lá, é, falando com meu padrasto lá, e depois eu tava meio, tipo, zonzo, né? Porque consta aqui do processo, de alguns depoimentos, que o Lucas teria corrido atrás do seu irmão, o Wellington, logo depois de te dar esse golpe de canivete. Ele falou, só que eu não vi, porque eu tava dentro do portão. Quem falou? O Wellington? Ah, tá. Ele falou que o Lucas correu atrás dele. Sim. Tá. E o seu padrasto, você viu se em algum momento ele correu atrás do Lucas para pegar Não, ele? eu não vi. Nesse momento lá da confusão, alguém da sua família jogou coisa no Lucas, pedra, concreto, uns negócios assim? Não que eu vi. Não. E da hora que eu recebi o golpe, eu fechei o portão. Aí eu passei a mão no braço, fiquei lá dentro uma hora, depois voltei, eles pegou a cadeira e botou lá fora. Aí eu já vi a hora que ele tava lá com o meu padrasto lá. Aí eu tava meio variado, eu só vi que ele correu, entendeu? Uhum. Aí já na hora chegou o socorro pra mim também, eu não vi mais nada. E no momento em que ele foi dar o golpe em você, ele falou alguma coisa logo antes do golpe? Não que eu ouvi que eu tava de cabeça baixa. Aí quando eu recebi foi o soco, eu achei que ele tinha até dado só um soco, entendeu? Aham, Porque eu não senti nada na hora, aí quando eu passei a mão tava sangrando. entendi. Você falou que ficou 8 dias no hospital, que perfurou o pulmão, Isso. mas assim, depois disso você teve alguma sequela? Você demorou muito tempo para se Demorei. recuperar? Na época foi em outubro, eu vim, porque eu sentia dores. Aham. Vim me recuperar, assim, completamente por volta de fevereiro, entendeu? Mas nesse intervalo, o que que você sentia, assim? Sentia dores, de vez em quando, começou a infeccionar, e os pontos começou a abrir de novo, aí eu tinha que ficar tinha que ir no hospital direto, não Uhum. podia fazer esforço nem nada. Foram quantos pontos que você deu? Eu acho que foi 8 pontos. Tá. Quer ver? Eu mostro aqui. Se você puder levantar só para mostrar para os jurados, por favor, onde foi o local do golpe. Mostra ali para os jurados, por favor, virando. Tá certo, obrigado. Depois que aconteceu isso tudo, o Alisson, aí vocês tiveram que sair de Brasília? Como é que foi isso? Sim, a gente achou melhor, né? Aí fomos pra Goianésia, eu fiquei lá, acho que nem um mês, aí eu fui pra casa do meu pai. Aí nunca mais tive nem notícia dele, nem da Denise, nem ninguém. Não tem contato. Mas você ficou sabendo se o Lucas ameaçou vocês logo depois disso, mandou ameaças para a família, se teve uma carta em que ele Eu ameaçava? fiquei sabendo de uma carta, mas que mandou ameaça, não. Fiquei sabendo que ele tinha deixado uma carta Para quem? pra Denise, eu acho que deixou lá na casa, lá, né? Ah, tá. Mas quando vocês se mudaram, foi para Goianésia, é isso? Isso. Tá, mas o motivo da mudança foi o medo dele fazer alguma coisa? É meio que isso, né? Pra evitar alguma coisa. Ah. E aí você foi para Goianésia, nessa mudança para Goianésia, a Denise foi junto? Foi. Tá. Todo mundo foi. E aí depois de lá, a Denise foi para Tocantins? Foi. E você depois foi para Tocantins também? Fui pra minha casa do meu pai, eu acho que ela foi pra casa da mãe dela. Mas você ficou morando com ela no Tocantins também ou Não. não? Você morou com seu pai lá Isso, no Tocantins. Tá.
Você ficou sabendo se teve um negócio de um incêndio, que um dia depois desse fato com você aí, botaram fogo lá na casa onde a Denise morava? Fiquei. Como é que foi isso aí? Eu tava no hospital, aí ela tava lá comigo, que ela estava reservando, minha mãe ficava um dia, ficava outro. Aí meu irmão mandou mensagem pra ela, falou, ó, fiquei sabendo que parece que pegou fogo lá na casa lá. Aí ela já se desesperou e tal. Aí tinha queimado as coisas tudo. Acho que fizeram a perícia e deu que era criminoso. Só que ninguém conseguiu provar se tinha sido ele ou outra pessoa, entendeu? Agora, a Denise desconfiava que tinha sido ele, o Sim. Lucas, que tinha botado fogo. Foi um dia depois da facada, Foi. do canivete, no caso, Foi. né? Tá. Já estou terminando as perguntas, o Alisson, só mais uns esclarecimentos aqui. Sobre esse momento em que ele estava antes com o Jardel, lá no bar, ele falou pro Jardel o quê? Que ele estava querendo pegar a Denise, que ele estava bravo achando que você tinha um caso com a Denise? Isso. Ele falou, o Jardel falou pra mim que ele falou que ia matar a Denise nesse dia. Aí que queria, não falou nada de mim, só falou que queria conversar comigo. Aí, na hora que ele chegou, já foi alterado. Acho que tava bebendo, não sei. Acho que ele passou o dia fora, que ela falou que ele não tava lá, tinha passado o dia fora. E você ficou sabendo se nesse momento do bar aí ele mostrou o canivete pro Jardel? Não, Não? não. Quando teve a confusão lá no campinho de futebol, que ele chegou agitado, o Jardel te avisou que ele estava com canivete? Que ele Não, estava só armado? falou pra mim ficar pra dentro, né? Ir lá Ah, pra dentro. Porque ele falou que ia matar a Denise. uhum. Então, nesse momento do campo de futebol e no momento do portão, você não agrediu o Lucas? Não. Você provocou ele de alguma Não. forma? Falou, vem me pegar, alguma coisa assim? Não. No seu depoimento em juízo, você falou que ficou com medo do Lucas nessa confusão porque o Lucas era bem grande. Isso. Você, a sua percepção dele é que se ele quisesse, ele te bateria ali, né? Isso, sim. Quando você foi morar com a Denise, você falou que foi cerca de um mês, mais ou menos, você morou com Por ela? aí. Qual foi o motivo, assim, que você foi morar com ela? Foi porque minha mãe e meu padrasto nessa época tinham separado, né? Aí minha mãe tava falando que ia embora pro Tocantins, eu estudava na época, eu não tinha com quem ficar. Aí ela falou pra mim ficar lá na casa dela, porque eu tava estudando na época. Entendi. Mas teve algum desentendimento seu com o Jardel que também motivou isso, essa sua Não, saída? teve dela lá, teve da minha mãe com ele. Só que comigo, com ele, não teve. Entendi. Tá, para terminar, na hora que ele chegou no campo de futebol, ele já chegou falando que você tinha um caso com a Denise, que estava bravo com isso? Foi. Não falou um caso, ele falou que tinha havido umas mensagens, entendeu? Sua com a Denise. Isso. Tá bom. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado, Alisson. Defesa? Bom dia, Alisson. Bom Tudo dia. bem? Tudo. Alisson, só para alguns esclarecimentos aqui, porque, veja bem, não existe crime nenhum você ter um relacionamento com a sua tia. Sim. É o que tudo indica, tá? O seu depoimento, nesse momento, é um pouco diferente do que você prestou anteriormente. E vai totalmente o que sua mãe diz e o que o seu padrasto diz. Então, há uma mentira aí. Doutor, é pergunta? É porque assim. Sim, não, eu vou porque, tentar esclarecer agora. Não, então só peço que o senhor faça perguntas, porque o senhor está fazendo considerações, dizendo que tem mentira, dizendo que tem isso, tem aquilo. Eu vou chegar ao ponto agora. Perguntas. Sim, excelente. Por gentileza. Agora. Então, para esclarecer esse ponto aí, ver aqui quem está realmente trazendo a verdade, eu passo a te fazer algumas perguntas, tá? Então, você disse que estava lá no campo e ele chegou alterado, vocês parece que começaram a discutir e depois você foi embora para sua casa. Qual é a distância da sua casa até esse campo? Distância de uns 50 metros. 50 uma metros? Rua na frente, só a avenida na frente e o campo do outro lado. Então, nesse momento da discussão ali, ele poderia ter te agredido ou ter te dado um golpe com esse canivete, se ele quisesse? Sim. Você também falou em juízo que você entrou na sua casa, né?
e depois saiu. No seu depoimento anterior, você falou que sua mãe falou para você entrar, né? E depois você saiu. Foi isso mesmo ou foi o Isso. Jardel? Eu não me recordo se foi o Jardel ou se foi minha mãe. Só que falaram para mim entrar para dentro do portão, aí eu voltei. Aí você voltou acompanhado com alguém? Você voltou sozinho? Ou você voltou com a Denise? Ou Não, você eu tava voltou no portão, acho que a Denise estava do lado de dentro. Tá você e a Denise, os dois juntos? Ela tava do lado de dentro do portão e eu tava no portão. Tá. Você, então, no momento lá, houve a discussão e depois você voltou e entrou, foi isso? Não, primeiro teve a discussão, aí eu fui pra dentro, aí depois eu voltei e já fiquei no portão. Aí a gente não tava discutindo mais essa hora, ele já tava discutindo com minha mãe, entendeu? Ah, ele estava discutindo com a sua mãe. Isso. Foi na hora que ele te deu o golpe e saiu correndo, né? Foi. No seu depoimento anterior também, você falou que ficou 7 dias internado, foi isso? 8 dias. 8 dias? E 6 dias com treino? Eu acho que eu fiquei um dia sem o dreno, que depois logo eu recebi a alta. Tá. E nesse período lá, aí a Denise que te acompanhou durante o momento que você ficou internado? Denise e minha mãe, os Denise, dois. sua mãe. Ali, Denise trabalhava nesse Trabalhava. período? Trabalhava? Isso. Ela tinha filhos? Tem uma filha. Tem uma filha? Só uma? Não, tem mais, só que morava com ela era uma filha só. Tá. Aí ela deixava a menina lá na casa dela e ficava cuidando do senhor. Não, deixou com minha mãe, né? Quando aconteceu, todo mundo foi lá pra casa da minha mãe, deixou a casa dela lá. Aí ela ia em casa, trocava de roupa, se banhava e minha mãe ficava comigo. Aí depois ele troca, reservando durante os dias. O senhor também chegou a declarar que nesse período aí o senhor não tinha telefone celular, né? Não. E a que ponto, o porquê que o Lucas chegou a mostrar essas mensagens, dizendo que a Denise tinha enviado para o senhor, dizendo que tinha saudade de dormir agarradinho com o senhor, que o senhor seria o homem da vida dela. O senhor mesmo sabendo que ela era casada com o Lucas, como é que o senhor reagiu diante dessas mensagens? Igual eu falei, eu não tinha celular na época. Aí na hora lá, a gente estava discutindo, tentou ver ele falar de onde saiu as mensagens, que número é, e ele falava que era de um número, e não batia o número. Mas a mãe do senhor falou que o senhor tinha celular. Não, eu não tinha. Na época eu não tinha. Meu celular tinha estragado, eu acho que uns 2 meses atrás. Tá. Então, o senhor também no depoimento anterior, o senhor chegou a falar que foi morar com a Denise, porque ele tinha tido uma discussão anteriormente com o seu padrasto. O senhor confirma isso ou não? Isso. Então, o senhor foi morar com a Denise porque teve uma discussão com o seu padrasto? Não, eu não. Minha mãe que teve. Aí eles me impôs de se separar, eu estava estudando na época. Aí a Denise falou, não, você fica aqui em casa, vai estudando. Aí logo eles voltaram. Aí depois eu fui pro Tocantins. Foi na vez que o Lucas veio morar com ela. Aí eu fui pro Tocantins, aí depois eu voltei e fiquei morando mais minha mãe. Logo aconteceu. Aí depois dos fatos, vocês mudaram todo mundo para Goianésia, né? Isso, Aí depois você foi embora para Tocantins. Isso. Então o senhor entrou, aí na volta recebeu o golpe. Isso. Por que o senhor resolveu voltar? Eu não saí para fora, só fiquei no portão lá. Sim, mas o senhor vendo aquela discussão toda, a pergunta é, por que o senhor resolveu voltar? Eu não imaginava que ele ia fazer aquilo, né? Quem tá ali, ninguém vai imaginar. Então, caso o senhor não tivesse voltado, nada disso teria acontecido como não aconteceu lá no campo, né? Isso. Talvez sim. Sem mais perguntas, mas... Lucas. O seu Lucas não. Alisson, né? Seu Alisson. Isso. O senhor disse que tinha telefone, mas ele tinha quebrado. Como é que foi essa história aí? Não, eu não tinha telefone na época. Eu tinha antigamente, mas estragou acho que uns 2 meses antes. Acho que quando a vez então, que uns 2 meses antes desses fatos. Qual era o número do telefone seu? Não me recordo. Faz muito tempo. Aí depois o senhor não consertou o telefone? Foi? Depois o senhor nunca consertou o telefone? Não, eu comprei outro faz muito tempo. Comprei depois de 1 ano quase. Então o senhor não manteve o número, não? Não. Como a Denise morava onde? Ela morava uma esquina abaixo da onde eu estava morando com a minha mãe. Morava
Aonde? Uma esquina abaixo da rua 17A da Vicente Pires. Eu disse que ela tinha outros filhos? Tinha. Quantos? Não, tem. Quantos filhos? Ela tem, eu acho que mais 2, só que não morava com ela. E eu acho que mais 2 não, mais 3, que ela tem um com ele também. Não, ela tinha outros 2 filhos, fora o... Eu morava uma com ela e tinha mais 2 filhos que moravam lá pro Tocantins e o filho dele com ela também. Certo. O senhor é natural da onde? Tocantins, Tocantins? isso. É... Senhor, como era a relação do senhor com o Lucas? A princípio a gente era de boa, até jogava bola junto, ele algumas vezes bebia lá na casa da minha mãe, eu não bebia na época, normal. Aí, como foi que surgiu essa discussão, essa desconfiança do Lucas em relação ao senhor? Sim, foi das mensagens que ele falou que tinha visto essas mensagens. E essas mensagens? É porque o senhor disse que o celular tinha quebrado uns 2 meses antes. Sim, antes de eu ir pro Tocantins, ele tinha estragado, depois eu fui, Certo. e não... E como era a relação do senhor com a Denise? normal, Como é normal? de tia e sobrinho, normal. Todo mundo sempre foi unido lá em casa. Normal como assim? Como é o contato que o senhor tinha com ela? O senhor frequentava muito a casa dela? Não, quase não frequentava. Depois que, quando eles voltou assim, quase não ia lá na casa dela. Vocês eram muito unidos, andavam juntos o tempo todo? Ele não andava. Quando eu tava morando com ela, sim, a gente andava junto, porque eu saía, né? Não, tô dizendo antes. Não, antes quase não. Não, quando o senhor morava com sua mãe, aqui no DF. Não. Até porque ela mudou pra lá, ela morava, eu acho que na Água Center, aí eu morava com minha mãe lá na Vicente Pires, aí logo ela depois mudou pra lá. Aí eu acho que foi da época que... Aí, não, certo. Morava na rua 17A, aí minha mãe mudou, foi pra uma rua mais acima, aí a gente foi. Ela tava até tocando um restaurante nessa época. Aí logo a Denise mudou pra lá também. Aí foi logo quando meu padrasto discutiu com minha mãe, eu tava morando eu, meu irmão, e minha mãe e ele. Aí foi a época que eles falaram que tava querendo separar, que minha mãe ia embora pro peixe, não sei o quê. Aí eu peguei, foi a hora que o Denise fez a proposta pra mim, fica comigo aqui, tu vai estudando, que eu tava estudando lá no... Pois é, se o senhor disse que não tinha esse contato todo com ela, e o seu Lucas falou a respeito dessa questão das mensagens, É. entendi por qual motivo ela chamou o senhor para ir morar com ela. Eu tinha que estudar, eu não tinha com quem ficar na época, entendeu? O senhor tinha quantos anos? Na época eu acho que eu tinha 15 a 16 anos, Não tinha com quem ficar? Como assim? porque só tinha minha mãe lá e ela, né? Não tinha com quem eu morar aí. Não trabalhava, não tinha emprego, não tinha nada. Tinha acabado acho que tinha um ano que eu tinha chegado por aí também. Morava na roça, O senhor morava onde antes? morava lá no Paraná, Hã? no interior do Paraná, Tocantins. O senhor morava com quem? Morava com meu pai. Aí o senhor veio para o DF. Isso, Quando? 2014 para 2015. Aí o senhor foi morar com sua mãe. Isso. O senhor morou quanto tempo lá? Com Sua minha mãe? Foi eu 2015 quase todo. Quando o senhor fala 2015 quase todo, por quê?
É, porque eu fui pro Tocantins uma época e fiquei lá, acho que quase metade, depois voltei de novo. Aí foi da época que aconteceu, que eu fui morar, fiquei um tempo, morei, eu acho que um mês mais a Denise. Aí depois fui pro Tocantins de novo, acho que fiquei lá mais, não se lembro se foi 2 meses. Mas como é que o senhor estava estudando se o senhor estava indo e voltando o tempo todo? Sim, eu tava estudando, aí tinha uma época... O senhor fazia estudo por Não, telepresencial, aquele Não. telecurso segundo grau? não. Na época eu estava no 2º ano do ensino médio. Certo. Aí, por qual motivo, ao invés de o senhor voltar para a casa do seu pai, o senhor foi com a Denise para o Tocantins? Sim, porque de lá é mais perto para casa. Para onde eu ia com meu pai, eu só fui com ela. De lá eu fui para meu pai, que é pertinho também O da senhor disse cidade. que morou um mês com ela? Não, eu morei um mês aqui. Hum. Aí depois que aconteceu, a gente foi todo mundo para Goianésia. Aí de Goianésia a gente foi para Tocantins, eu fui para casa do meu pai. Peraí. Na época desses fatos, o senhor morava com a sua mãe, Morava com minha mãe. a dona Márcia E- e o Jardel, Isso, e o Wellington. isso. E vocês moravam onde? A gente morava na Vicente Pires. Vicente Pires. E a Denise morava onde? A Denise, ela teve um tempo que estava morando em Taguacenta e depois mudou lá para Vicente também. Depois ela foi para o Vicente Pires. Isso. É aquela pergunta que eu vou pedir para o senhor ser mais claro nas suas respostas. O senhor chegou de 2014 para 2015, né? Isso. E o senhor disse que... Por qual motivo o senhor veio morar aqui no DF? É porque eu com meu somos 4. Aí a gente é dividido no conselho tutelar. Aí eu tinha ficado um tempo com meu pai e era minha vez de minha mãe ficar com a gente, entendeu? Que ela tinha vindo pra cá e meio que se estabilizou. Aí trouxe eu e meu irmão mais novo. E quando a Denise morava no Taguacenta, em que época? Como assim? É porque o senhor disse que ela morava no Taguacenta. Morava. Quando foi isso aí? Foi quando eu cheguei pra cá. 2014, né? Isso. Aí ela mudou para o Vicente 2015, Pires. que eu cheguei de virada de ano de 2014 para 2015. 2015. Aí ela mudou para o Vicente Pires quando? Acho que foi no meio, mais ou menos, de 2016 que ela mudou. Não me lembro, não me recordo na época. No meio de 2016. Aí. E nessa época ela estava com o seu Lucas? Não é que eu me lembro. Acho que eles estavam separados já há um tempo. E na época que ela era casada, que ela vivia com o Lucas, eles moravam no Taguacenta. Sim, só que quando não alcancei essa época. Quando eu cheguei, ele já não estava mais com ela. Só que ele frequentava lá para ver o menino e tal, a gente conversava, normal. E como é que você disse? Porque a gente era muito unido. Como é que começou essa... O senhor disse que ela mudou no meio de 2016, e esses fatos aconteceram em outubro de 2016. Como foi que surgiu essa amizade toda entre vocês? Eu já conheci ela antes, era lá do Tocantins, conheci ela antes, aí tipo, ela veio pra cá, a gente era, entendeu? Próximo. Eu com ela, meu irmão, meu padrasto, a gente saía junto, todo mundo junto. Uhum. Aí, o Lucas tinha algum motivo para ele criar essa história dessas mensagens? Não que eu me lembre. Porque o dia que ele chegou, ele já chegou alegando isso. E antes, acho que uma semana antes, a gente tava lá na casa deles, a gente... E o Wellington também era bem unido a Denise também? Você disse que todo mundo era unido? Era. Aí, quando esses fatos aconteceram, você foi para o hospital. Isso. Depois você saiu do hospital, você foi para onde? A gente ficou, acho que uma semana... A gente quem? A gente, todo mundo.
Certo. Ficaram o quê? Que a Denise foi morar com a gente na época, porque ficou com medo de ficar lá na casa sozinho. Aí ficou uma semana mais ou menos na Vicente Pires, aí a gente foi pra Goianésia. De Goianésia, eu acho que nós ficou lá um mês. Aí eu fui pro Tocantins. Aí eu passei 2016 lá, o restante, 2017 no Tocantins. Aí não tive mais notícia de ninguém. Do Vicente Pires, vocês foram para Goianésia. E o Jardel? Jardel foi com a gente também. Foi com vocês? E quem foi para Goianésia? Foi eu, o Jardel, o Wellington, a Denise, a filha dela, minha mãe. E só. E de Goianésia? Eu fui pro Tocantins. Com quem? Fui com a Denise, até no Peixe, de lá eu fui pra casa do meu pai. Ele foi me buscar lá. Aí você ficou quanto tempo com a Denise lá em Tocantins? Se eu me lembro, foi 4 dias. Aí a filha... Você sabe dizer por que a filha da Denise passou a morar com o pai? Com o Lucas? A filha? É. Que tinha com ele? Filho. Filho, né? Acho que foi passar um tempo com ele lá, não sei. Logo quando eu cheguei, ele levou ele pro Piauí. A Denise, quando saiu de Goianésia e foi para Tocantins junto com o senhor, o filho ficou ou foi? Ficou. Eu acho que ela ficou com ele na época. Lá, então ela já foi para Goianésia, o filho ficando com ele. Isso. O senhor disse que houve uma discussão do Jardel com a Márcia por causa do senhor? Não. Entre eles mesmo. Por quê? Não lembro, não me lembro não, que eu tava... Nem me lembro onde eu tava, só que eu cheguei lá, já tava discutindo. Eu tinha saído pro shopping esse dia, JK. Aí quando eu cheguei, já tava com essa discussão. Chegou às 9 horas. Aí tava com essa discussão lá. Ao que parece, a relação do Jardel com o Lucas era uma relação boa. Sim. Todo mundo tinha uma boa relação com ele. Sim. E essa questão só começou, essa intriga, esse negócio, quando ele começou a desconfiar do... Ele já chegou falando das mensagens. No depoimento dele, ele falou o seguinte, a primeira vez que ele foi ouvido. O declarante esclarece que conheceu a vítima Denise há aproximadamente 5 anos e desse relacionamento tem um filho de 2 anos, que em junho de 2015 separou de Denise por motivo de ciúmes de ambos, o que ocasionava brigas e discussões. Nunca agrediu Denise. Reataram o relacionamento em junho do corrente ano, 2016, né? Porém, continuaram as brigas. Alguma dessas brigas foi devido o declarante ter pego conversas de Denise com o sobrinho de nome Alisson, por SMS do celular dela. Descontrolado durante o calor da discussão, afirma que ameaçou Denise de morte caso pegasse ela conversando outra vez com Alisson. Essa já era a segunda vez que o declarante pegou ela conversando com esse rapaz. Alguma das mensagens era Denise dizendo que estava com saudade de dormir abraçada com o Alisson e que ela era e que ele era o amor dela, bem como ele iria ser marido dela. Em outra briga, chegou a pegar uma tesoura e ameaçou Denise de morte. Também afirma que quando viu as mensagens, xingou Denise de vários palavrões, maldita e desgraçada, mas nunca chegou às vias de fato. Depois dessa última briga, Denise disse ao Alisson o que tinha ocorrido,
Certo dia, quando estava num barzinho próximo ao Tagua Park, encontrou com o padrasto de Alisson. E ele insistia para o declarante beber com ele. Porém, com medo, não aceitou, mas logo em seguida resolveu sentar na mesa com ele. Conversou um pouco com o padrasto de Alisson e disse que quando passasse na frente da casa dele, era para ele chamar o Alisson para conversar, pois Denise estava dizendo que o declarante queria matá-lo. Quando chegou frente à casa de Alisson, o declarante avistou em um campo ali próximo, que foi até o Alisson para conversar, sendo que ainda chamou o padrasto dele para testemunhar a conversa. Durante a conversa, chegou o parente de Alisson, gerando uma discussão e com medo de ser agredido. Reagiu sacando o canivete e desferindo o golpe na barriga de Alisson. Esclarece que estava de posse do canivete, pois tinha comprado no mesmo dia. Também foi agredido por pedaços de concreto pelo irmão de Alisson. O padrasto de Alisson correu em casa e pegou um facão para agredi-lo. Então o declarante saiu correndo do local. O canivete, o declarante esclarece que deixou cair quando estava correndo. Hoje encontra-se separado de Denise, o filho do casal vive com o declarante. O senhor sabe dizer por qual motivo se criou toda essa preocupação? Inclusive, que eu acabei de ligar para o senhor aqui, ou de ler para o senhor a respeito desse relacionamento do senhor com a Denise? Pode repetir a pergunta? Não entendi. O senhor sabe dizer por que é que se deu início a toda essa preocupação da família como um todo em relação ao senhor com essa questão da Denise, que gerou o ciúme no Lucas? Não estou entendendo ainda. O senhor sabe dizer por que a sua família ficou tão preocupada com essa história Ah, sim. que, em razão desse ciúme do Lucas em relação ao senhor? Preocupada como assim? A minha família é preocupada com isso? É. Inclusive, o Lucas sentou lá com o Jardel, disse que queria conversar com ele e queria conversar com o senhor também, Ah, sim. para dizer que a Denise tinha dito que o senhor ia matar que o Lucas ia matar o senhor. Quando foi que surgiu essa história toda? Surgiu esse mesmo dia. Quando ele chegou lá do baile, já chegou falando isso. Porque acho que uma semana antes a gente tinha todo mundo se juntado, a gente fez um churrasco todo mundo lá de boa, não aconteceu nada, não teve nada. Ele tava tranquilo com a gente. Aí depois de uma semana que foi quando ele chegou lá, alegando isso, que viu mensagem. Aí começou a discussão. Você acha que depois de toda essa confusão toda, dessa questão de ciúmes, o fato do senhor ter ido embora, só o senhor e a Denise, achou esquisito, não, essa situação? Não, porque tipo, eu fui com ela porque meu pai ia me buscar lá, era mais perto. Ele foi me E o senhor buscar lá foi de quê carro, com ela? de ônibus. E por qual motivo você não foi de ônibus direto lá para a cidade que o senhor veio? Ela falou que ia comigo até lá na cidade dela e meu pai ia buscar lá. Meu pai já tinha me falado, aí eu falei que ia até o Peixe, aí ele ia me buscar. Ele ficou uns 4 dias, ele foi me buscar. Aí nunca mais eu vi ela, e nem ele, nem tive contato com nenhum. É porque primeiro o senhor foi para Goianésia com ela. Isso. Não, fui pra Goianésia com minha mãe. Não, certo. O senhor foi para Goianésia com ela e outras pessoas. É. Só que depois de Goianésia, o senhor foi com ela para Tocantins. Isso. E como é que foi esse momento das agressões lá? Ele já tinha antes tido algum problema com o senhor nessa questão de ciúmes? Ele chegou a discutir com o senhor em alguma oportunidade? Não. Não que eu me lembro, não teve nada antes. Tinha algum motivo para ele desconfiar do senhor com a dona Denise lá? Não, que ele chegou alegando que tinha visto as mensagens. A gente perguntou qual é o número da mensagem, qual é
qual é o telefone. Aí ele falava um número que não batia com o telefone de ninguém. Eu não tinha telefone na época. Aí ele falava o final do telefone que eu não me lembro e não existia esse telefone. Como? Entendi não. Ele falava que era um número. Aí a gente falava, então fala o número. Tipo, na hora que a gente tava lá conversando no campo. Aí só que não batia com nenhum telefone. Ele disse que tinha visto as mensagens minhas. E a gente falava, qual é o número então, que se você viu as mensagens e o número não batia o número que ele falava. E ninguém tinha esse número lá na época. E qual era o número do telefone do senhor na época? Eu não me lembro. Já vai fazer 7 anos para lembrar do número de telefone. O senhor, quando foi com a Denise, o senhor era menor? Sim. E no momento das agressões, como é que aconteceu? Da hora que eu levei o golpe? É. Sim, ele tava lá O no senhor bar. estava jogando bola com seu Sim, irmão, isso. Aí ele já chegou com o meu aí padrasto. ele chegou junto com o Jardel. Isso. E aí? Aí o Jardel foi lá, falou pra minha mãe pra ir buscar a Denise, que ele falou que ia matar ela. Aí ele foi lá minha mãe foi lá e buscou ela com a filha dela. Aí ela já veio pegou acho que a roupa de serviço lá, alguma coisa do tipo, e veio. Aí a gente já tava lá no campo. Aí discutindo lá, ele alegando isso, que tinha havido mensagem, não sei o que, querendo que eu confessasse uma coisa que, entendeu? Sem noção, querendo que eu confessasse, falasse uma coisa, a confessasse de um jeito ou de outro. E como era? Porque assim, por qual motivo, como era o contato do senhor, a relação do senhor com a dona Denise? Por qual motivo ele resolveu justamente em relação ao senhor? Por que ele não... O Wellington tinha quantos anos? Wellington, acho que tinha 14 ou era 13 anos na época. Ele é 2 anos mais novo que eu. E aí, como é que foi na hora dessa agressão? Aí a gente tava lá no campo, lá, e começou a discutir e tal. Aí ele começou a partir pra cima, e depois apartar. Aí partiu pra cima do meu irmão, e Jardel apartou. Aí ele já partiu pra cima de minha mãe, falou umas coisas lá pra ele. Aí ele já partiu pra cima da minha mãe, que tinha visto umas fotos dela lá, que tinha mandado pra outro rapaz, não sei o que. Aí meu padrasto já se afastou de nós. Aí a gente veio andando pro lado do portão. Aí eu fui eles falou, não, vai lá pra dentro. Lá eu fui pra dentro e voltei de novo. Aí fiquei lá no portão. Aí eles discutindo entre eles. Aí eu nem imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa, que ele já não tava nem discutindo Aí comigo. o senhor entrou, a sua mãe mandou o senhor entrar. Sim. Aí eu Aí o senhor voltou. voltei, só que eu não saí do portão, fiquei no portão, entendeu? Ele O tava portão longe, estava aberto ou estava fechado? tava aberto. E aí, como é que aconteceu? Aí ele discutindo com minha mãe lá, ele tava à distância assim, acho que minha mãe assim, discutindo com ele, o Jardel assim também, meu irmão acho que tava desse lado, e eu tava assim no portão, a Denise tava do lado de dentro. Aí ele meio que calou uma hora assim, quando eu recebi foi o golpe. E ele deu quantos golpes no senhor? Só um. Porque na hora que ele deu, eu entrei pra dentro, né? Achei que ele tinha me dado um soco. Aí fecharam o portão, né? Me lembro quem que fechou o portão. Quando eu passei a mão, tava sangrando. Que a sua mãe, quando foi ouvida na delegacia, ela disse o seguinte: a depoente é irmã de Denise Araújo da Silva, que era casado com Lucas dos Santos Silva, à época dos fatos. Na data do fato, por volta das 20 horas, a depoente recebeu uma ligação de seu esposo, Jardel dos Santos, que ele falou que estava em um bar com Lucas e que este havia lhe dito que estava com ciúmes de Denise com o Alisson Araújo, filho da depoente. Assim que desligou a ligação, a depoente foi até a casa de Denise e a chamou para ir para sua casa, uma vez que ficou com medo de Lucas fazer alguma coisa contra sua irmã. Denise foi para a casa da depoente e aproximadamente 30 minutos, a depoente ouviu uma discussão no portão da sua casa. Foi para lá e quando chegou estavam Lucas, Jardel, o Alisson e o Wellington Rafael. Lucas estava muito alterado e agressivo. Lucas tentava agredir o Alisson, mas era impedido por Jardel e o Wellington. Em certo momento, Jardel mandou o Alisson e o Wellington entrarem. Eles entraram na casa, mas em seguida retornaram para o portão. E a discussão continuou entre o Alisson e Lucas. E o senhor entrou, e por que o senhor voltou e a discussão continuou?
Eu entrei pra dentro, na hora que eu voltei, ele já não tava E discutindo o senhor mais. voltou por qual motivo? É, porque todo mundo tava lá fora, tinha por que eu ficar lá dentro, escondido. Aí Lucas estava muito alterado e agressivo. Lucas tentava agredir o Alisson, mas era impedido por Jardel e Wellington. Em certo momento, Jardel mandou o Alisson e o Wellington entrarem. Eles entraram na casa, mas em seguida retornaram para o portão e a discussão continuou entre o Alisson e Lucas. Durante a discussão, o depoente ouviu o Alisson gritar: "Mãe, ele acabou de me dar um murro." Mas a depoente não viu o golpe. Porém, quando olhou para o Alisson, viu que suas costas estavam sangrando. E quando olhou para Lucas, este descia a rua correndo em direção a Tagua Parque, com o canivete na mão. O Alisson ficou encostado no muro, sangrando. A depoente pediu ajuda ao vizinho Cardoso, de tal que socorreu o Alisson e o levou para o HRT. O Alisson foi atendido na emergência e ficou 5 dias internado, pois o seu pulmão foi perfurado. Após o fato, a depoente não viu Lucas, que tomou conhecimento que ele retornou para a casa de Denise e deixou uma carta ameaçadora. Porém, a depoente não possui essa carta. Atualmente, Denise reside no estado de Tocantins e a depoente não tem notícia de Lucas. A depoente não tem mais contato com o vizinho Cardoso, cujo nome e telefone não soube informar. A depoente e sua família mudaram-se para Águas Lindas, uma vez que não se sentiu seguros no endereço onde ocorreu o fato. Nessa oitiva, a depoente apresentou cópia do relatório hospitalar de Alisson, que foram juntados aos autos. Pelo que ela falou aqui, na hora do golpe, o senhor, mãe, ele me deu um murro, e o senhor encostou na parede, só que o senhor disse... Não, eu fui pra dentro, depois que eu saí pra fora de novo, que eu encostei no muro, até eles pegam uma cadeira pra eu sentar. Pois é, então, o senhor, primeiro o Jardel mandou o senhor entrar, Isso. aí entrou o senhor e o Wellington, Eu não depois o me senhor lembro se o retornou. Wellington entrou. Hã? Eu não me lembro se o Wellington entrou pra dentro. É o que a sua mãe está dizendo aqui. Tá. E entraram vocês dois. Depois você voltou. Nesse retorno foi quando aconteceu a situação do golpe. Isso, Que ele deu o golpe e saiu correndo. isso. Na verdade, na hora que ele deu o golpe, fecharam o portão, eu fiquei pra dentro do portão, entendeu? Eu não vi mais se ele correu, aí na hora que eu saí pra fora, foi a hora que eu encostei no muro, eles pegaram a cadeira pra mim, aí ele tava lá no Tagua Parque. Aí o Jardel, quando ele foi ouvido na delegacia, ele prestou a seguinte informação: que na data do fato, por volta das 20 horas, o depoente Lucas dos Santos Silva estava em um bar na Vila São José tomando cerveja. Lucas não estava bêbado. Lucas falou que iria matar sua mulher Denise e o Alisson, pois acusou o Alisson de estar pegando sua mulher, Denise. Lucas mostrou para o depoente um canivete novinho. Após mostrar o canivete, Lucas o colocou na cintura. O depoente falou para ele tirar isso da cabeça, pois não tinha nada a ver ele querer matar o Alisson. O depoente ligou para sua esposa Márcia Ribeiro de Araújo e falou para ela ir até a casa de Denise e avisá-la que Lucas estava querendo matá-la. Após tomar 2 cervejas, o depoente e Lucas desceram a rua a pé. Logo à frente avistaram o Alisson e o Wellington jogando bola em um campo de futebol, que fica em frente à antiga residência do depoente. Assim que Lucas viu o Alisson, ficou totalmente alterado e agressivo e partiu para agredi-lo. Porém, era impedido pelo depoente por Wellington. Lucas e o Alisson começaram a discutir e o depoente pediu ao Alisson para se afastar de Lucas, sinalizando que aquele estava armado com um canivete. A discussão prosseguiu até o portão da casa do depoente, que ficava em frente ao campo de futebol. No portão, Lucas ainda tentava agredir o Alisson. Márcia, mãe de Alisson e Wellington, chegou no portão e pediu a todos para se acalmar. O depoente pediu para o Alisson e o Wellington entrarem na casa. Eles entraram, porém retornaram em seguida. Denise também estava na casa. Ela saiu no portão para ver a discussão. Quando Lucas viu Denise, ficou ainda mais agressivo. E, em ato contínuo, sacou da cintura o canivete e deu um golpe embaixo do peito esquerdo de Alisson, que, ao ser atingido, encostou-se ao muro sangrando.
O depoente pediu a Lucas para não correr, pois iria chamar a polícia, porém saiu correndo em direção ao Tagua Park. O Alisson foi socorrido ao HRT. Após o fato, o depoente não viu Lucas. O depoente e sua família mudaram para Águas Lindas. O senhor foi para Águas Lindas também? Não, eu fui para Águas Lindas depois. Foi depois, em 2017, eu acho. Final de 2017. Aí o Wellington, quando foi ouvido na delegacia, disse: o depoente é irmão de Alisson Araújo dos Santos. Na data do fato, por volta das 20 horas, o depoente e o Alisson estavam em um campo de futebol, quando avistaram algumas quadras acima do campo, Lucas dos Santos Silva e Jardel Santos, se aproximando do campo. Lucas já chegou no campo de futebol totalmente alterado e agressivo com o Alisson. O campo de futebol fica em frente à residência onde o depoente morava com sua família. O depoente não sabia o motivo de Lucas estar tão agressivo com o Alisson. Lucas queria agredir o Alisson a todo momento, mas não conseguia, pois o depoente o impedia. A discussão continuou até o portão da casa do depoente. Lucas, Jardel, o Alisson e o depoente ficaram no portão. Em certo momento, Márcia Ribeiro Araújo, mãe do depoente, foi até o portão e pediu para o Alisson e o depoente entrarem. Eles entraram, mas logo em seguida retornaram para o portão e a discussão continuou. De repente, o depoente percebeu que Lucas estava segurando um canivete e, em ato contínuo, desferiu um golpe nas costelas de Alisson, que ficou parado e encostado no muro, sangrando muito. Lucas partiu para cima do depoente para agredi-lo também, porém o depoente correu e Lucas não conseguiu alcançá-lo. Que ao ver que Lucas não o perseguia mais, o depoente retornou para o portão de sua casa, onde o Alisson já estava sendo atendido pelos vizinhos. Lucas não estava mais no local. Após o fato, o depoente não viu mais Lucas, apenas ficou sabendo que Lucas estava morando com parentes. Com o quê? Parentes? Com parentes, o Lucas. E o senhor foi ouvido na delegacia e disse: em 2016, o declarante mudou-se para Brasília e foi residir com sua mãe, Márcia Ribeiro, na Rua 10, Vila São José, Vicente Pires, DF. Assim que chegou a Brasília, começou a conviver com o Lucas dos Santos Silva, marido de Denise, tia do declarante. Lucas e o declarante nunca tiveram qualquer desentendimento ou intrigas, uma vez que o declarante o via muito pouco, mas sabe informar que Lucas era uma pessoa muito ciumenta com Denise, que ela não podia conversar com ninguém que ele achava ruim. Tinha ciúmes até de Márcia com Denise. Que na data do fato, por volta de 20h30, o declarante estava no campo de futebol com seu irmão Wellington Rafael. Quando chegaram ao local, Lucas e Jardel dos Santos. Lucas já chegou empurrando o declarante e o xingando. O declarante não fez nada, apenas se afastou, pois ficou com medo de Lucas, uma vez que é muito grande. Qual é o tamanho do Lucas? Não me recordo. Na época ele era mais alto que eu. A discussão continuou até o portão da casa do declarante. Jardel sinalizou que Lucas estava armado com um canivete. Jardel pediu para o declarante e o Wellington entrarem na casa. Neste momento, Denise apareceu e Lucas ficou ainda mais agressivo. Em seguida, o declarante e o Wellington saíram. Lucas avançou contra o declarante e sentiu um golpe, como se fosse um soco. Mas quando olhou sua camiseta, viu que ela estava rasgada e viu sangue escorrendo em suas costas. O declarante encostou-se ao muro do lado de dentro do lote e pediu para sua mãe chamar socorro. Lucas ficou do lado de fora do portão e o declarante do lado de dentro, encostado no muro. O declarante foi socorrido por um vizinho, levado ao HRT. O declarante foi atendido na emergência, ficou internado por 5 dias, pois seu pulmão foi perfurado e foi preciso usar um dreno. Levou 8 pontos no corte. Após alta médica, ficou alguns dias tomando medicação prescrita. Após o fato, a família mudou para Goianésia e depois para Águas Lindas. A família se mudou com medo de Lucas. O declarante não viu mais os fatos. Por qual motivo
lá quando o senhor foi ouvido, o senhor não disse que foi com a Denise para Tocantins? Não disse? Não. Eu só respondi o que me perguntaram. Aí perguntaram para o senhor assim, o senhor foi para Goianésia e para Águas Lindas? Depois eu falei que fui para Águas Lindas. Aí eu fui para Tocantins. É engraçado que hoje o senhor saiu falando sobre essa questão de ter ido para Tocantins com a Denise. Sim, fui. Então, Aí meu pai foi me buscar lá depois de 4 dias, se eu não me engano. Não fiquei nem uma semana lá, não. uhum. Tem... O senhor, depois desses fatos, teve contato com o Lucas? Não, Ele, depois desses fatos, falou alguma coisa com o senhor? não, eu nunca mais vi ele. Os jurados têm perguntas? Não? Obrigado, o senhor está dispensado. O juiz condenou Lucas a 8 anos de prisão em regime semiaberto por tentativa de homicídio. Apesar de não ter antecedentes criminais, os jurados entenderam que ele agiu com motivação torpe e confirmaram a tentativa de assassinato. A pena, que inicialmente seria de 12 anos, foi reduzida por causa das circunstâncias do crime e do fato de a vítima ter sobrevivido. Lucas poderá recorrer da decisão em liberdade. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!